assim? Tá top? Isso. Tá. Vamos iniciar aqui. Ficou com uma canetinha na mão, que nem repórter. Comentarista. Eu vou buscar a pauta aqui. Esqueci da pauta já. Tá 20 segundos ao vivo. Aí. Já estamos ao vivo aí. Vamos ver se daqui a pouco começa a aparecer. Mas vamos lá então, tá? Vamos conversar um pouquinho agora de cabeça mais fria. Um pouco. Vamos conversar sobre esse fiasco, esse jogo de sábado aí, quando nós tomamos um LED de bola. Não vi uma cor dela. Vamos lá, vamos começar. O que vocês acharam do jogo? Vamos falar no contexto geral. Depois nós vamos entrando nos principais detalhes aí. Fala aí, começar aí, Lucas. Eu vou começar então. Vai lá. O desempenho pífio da Chapecoense, né? O desempenho longe de qualquer tipo de futebol apresentado até essa temporada, né? Na verdade, foi o segundo jogo horrível. O primeiro foi o Atlético Mineiro, um jogo muito abaixo, mas esse do Botafogo me parece que foi até pior ainda, porque a gente conseguiu tomar 3 gols em 20 minutos, né? Não acho que o do Galo também, não? Não que o do Atlético tenha sido tão diferente, mas assim, deu uma impressão de que até os jogadores, né, não estavam com vontade de jogar, estavam sem raça, sem ímpeto. Creio que, assim, eu sempre coloco a principal culpa, né, na conduta dos jogadores. Eles que estão jogando, não é o técnico que entra em campo, né? Apesar de eu achar também que o Fábio Matias foi infeliz na escalação, foi infeliz nas peças que ele escolheu, até inclusive teve que tirar o Everton e o David, que estavam muito mal no jogo, né? Tomou 2-0 ali, já tirou, já queimou os dois ali. Queimou da substituição porque ele viu que ele errou, né? Então, se ele trocou cedo é porque ele viu que ele errou na escalação. Mas eu acho que o principal culpado, no fim, é os jogadores, né? Que não mostram vontade, não mostram raça, enfim, parece que não tentam alguma coisa diferente, né? E somado a essa falta de vontade dos jogadores, a má escolha aí do técnico, né? Na hora de escalar o time para entrar em campo. Aliado a isso, eu acho que mais uma vez a gente começa os 10 primeiros minutos bem na partida, dando uma pinta de que seria um bom jogo da Chapecoense, e aí vem muito a questão mental. Eu atribuo essa falta de raça, esse desgosto que foi ver a partida contra o Botafogo vinculado a esse gol de escanteio que a gente toma assim numa bobeira, e ali eu acho que é um balde d'água fria em cima dos jogadores que a princípio estavam ali buscando um bom jogo, e isso estava acontecendo. O time até estava bem, né? Começou na pressão ali, achou uma, duas bolas ali. Até deu uma esperança. E aí esse escanteio que aí é uma falha, que aí já começa a entrar nos detalhes da partida, né? Mas é uma falha que quando você tem um anúncio de um treinador de bola parada, você tomar um gol daquele aí já fica um alerta bem grande, né? Qual foi a falha individual, qual foi a falha de marcação que houve, porque isso com certeza desestabilizou o time, cara. Você via no rosto de cada um deles o abalo emocional que foi tomar esse gol uma cagada, né? E é estranho tomar um gol desse, né? Porque agora a gente tem até um profissional aí que foi contratado, que já trabalhou na Chapecoense ainda na época do Humberto Louser, né? Que é responsável só pelo trabalho de bola parada. E me chama a atenção tomar um gol desse, né? De escanteio, uma bola rasteira, passa cruzado no meio de todos fraca, os jogadores. Né? Empelada, nem empelada você toma um gol desse. Nem pelada não sai um gol desse. Já dá um bico para fora ali para não ter esse problema, né? Exato. Eu acho que... Mas ficou nítido dois problemas na minha visão ali. O primeiro que é mental, porque o time toma um gol e se destabiliza totalmente. Foi assim contra o Galo e foi assim de novo contra o Botafogo. E aí daí o outro time obviamente percebe isso dentro do campo e aí aperta para fazer 2-3 e aí matar o jogo praticamente. E o outro problema que é a qualidade, né? Porque basicamente assim dá para dizer que nós tivemos várias chances, várias não, umas duas pelo menos, um pouco antes de tomar o primeiro gol, que foram chances se não tão claras, muito próximo disso, como as que o Botafogo teve. Né? E aí na qualidade ali, não sei se é muita qualidade do Botafogo ou se é pouca qualidade nossa, nós não convertemos e eles converteram. Né? É uma soma dos dois, né? Talvez seja isso, né? Inclusive, no segundo gol, eu acho que tu coloca um pouco na conta assim, do Bruno Leonardo, e aí até por isso acho que as vaias da torcida vêm para cima dele, porque já não é mais uma boa partida que ele
que ele faz. Então, o segundo gol acho que é muita lerdeza, é uma falta de noção ali o drible que ele toma e que aí cai tudo para cima dele, né? Independente do terceiro gol não, mas aí vem mais um detalhe da partida, né? Que foi a má atuação do Bruno Leonardo. Mas eu acho Exato. assim que até falando do Bruno Leonardo já, acho que chega numa gota d'água, né? Porque alguém vai precisar levar a culpa, né? Eu acho assim que ele não é um zagueiro horrível, mas nas circunstâncias que tá o jogo ali do time todo desestruturado, sem proteção nenhuma, aí aparece aí a pouca qualidade que ele tem para uma Série A. E aí o time fica todo desnorteado, porque o Everton já não é um grande marcador. E aí ele já não é um zagueiro tão rápido, né? Aí o pessoal, o ponta que cai ali, deita e rola. Acho que foi isso que aflorou ali, né? E eu acho que não dá pra gente julgar a falta de vontade do Bruno Leonardo ou a falta de raça. Acho que é um dos jogadores que mais entrega isso. Só que na hora do vamos ver, tá pesando. Infelizmente tá pesado. Assim, Literalmente, né? Tá pesando. Parece que a impressão que tem é essa. Ele é muito mais lerdo. Sim. Ele fica sempre atrasado, né? Mas for ver num todo, né? Eu acho que a Chapecoense, até comentei com vocês na hora que a gente tava assistindo o jogo lá na hora, e até fiz uma pergunta, né, para vocês lá. Quem desses jogadores da Chapecoense que é verdadeiramente o jogador de Série A? Você olha um por um, o nosso time é um time que briga por meio de tabela numa Série B. A gente, do time que estava jogando no ano passado para esse time que estava em campo sábado, você via que assim, a base do time e as contratações que estavam em campo são contratações de que um time de Série B faria. Né? Com certeza. Exatamente. Por exemplo, Garcês veio do Avaí, João Vitor veio do Avaí, jogando a Série B. Jogaram Marcos ali Vinícius. O Avaí, meio de tabela de Série B. Marcos Vinícius, do Avaí. O Bolazzi, beleza, mas estava sem clube e tal. Eu vejo que o Bolazzi não tem condições físicas para ser um jogador de Série A hoje, então eu também coloco como não sendo. Bruno Pacheco caiu com o Fortaleza, todo mundo acredito que aprovou a contratação dele, mas ele vem mostrando que está sendo um jogador de nível Série B, não tem intensidade, tudo bem que agora que ele está começando a jogar, mas dá para ver que ele não é mais aquele, exato, não é mais aquele Bruno Pacheco explosivo, né, rápido, dos anos anteriores, principalmente quando ele começou aqui no Chapecoense. Então, assim, dos jogadores que estavam em campo, creio que somente o Camilo, se tivesse jogando, seria um jogador de Série A. E olha que o Camilo, ele já é um empréstimo do Grêmio que já viu que ele tem dificuldades para jogar no Grêmio. Então, eu acredito que o nosso elenco, por si só, são raras as peças que se salvam de você cravar que diriam que é um jogador de Série A. A maioria são jogadores de Série B e refugos, entre aspas, de times de Série A para a Chapecoense disputar com eles aí e aí, né? Complementando esse ponto de vista teu, Otávio, me preocupa um pouco a gente ter um treinador que vem com uma metodologia de futebol agressivo e intenso, onde talvez o melhor cenário seria fechar a casinha com o que se tem. Né? Então, pelo menos até então, o que vem de teoria apresentado em coletivas de imprensa e tudo mais, é um time intenso, agressivo, que faz parte da característica do treinador, coisa que a gente não viu, talvez porque o elenco não tem disponibilidade de entregar o que ele quer, mas e mesmo que tivesse, eu não sei se é a melhor linha de raciocínio que a Chapecoense vai se manter na Série A, porque nunca foi assim. A gente sempre teve um time que se defendia bem, fazia 1 e 2 golzinhos e ganhava a partida, conquistava. E aquela máxima, né, de não tem qualidade, vai na vontade, né? E nem isso a gente tá tendo. Não, acho que isso é o que mais fica claro no time, né? Tipo, eu na minha cabeça que não para de passar o segundo gol lá, que, cara, o jogador do Botafogo botou na frente e fez o que quis. Tipo, vou dar o tapa ali na frente, porque tem espaço, e aí meu goleiro, né, em vez de fechar o canto dele, só para na trave ali, se ele fica parado do lado da trave, ele pega a bola. Cara, a bola passa do lado dele, aí, tipo, um time que briga para não cair, ou que a tendência é que caia, não pode ter um goleiro que tome um gol desses. Né? Tem que ser um goleiro salvador da pátria. E acho que é isso que até então a gente não teve. O Léo Vieira buscou uns pontos e entregou outros pontos. E o Rafael Santos não é esse goleiro. Infelizmente, já ficou claro, no Catarinense já falhou. Eu acho que agora é dar oportunidade para o Anderson, que pelo menos na minha visão, foi o goleiro mais seguro que a gente teve. Claro que foi na Copa Sul-Sudeste, mas goleiro é goleiro, né? Ele precisa pegar confiança ali jogando e passou confiança até então.
Eu acho que Se for cabe o para teste. aceitar essa situação de goleiro, eu também sou do ponto de vista que a gente precisa encontrar um bom goleiro para começar a ter um bom time. Eu acho que todo time de futebol começa por um bom goleiro. E nós faz tempo que a gente não tem. Inclusive, coloco o título catarinense na conta disso também, teve falhas. Então, assim, um time para ganhar título, que seja estadual, precisa começar por um bom goleiro, coisa que a gente não teve. E não vai ter se não apostar no Anderson, que também vai ser uma aposta, né? Vai saber. E o E que assim, o Anderson, preocupa, né, é que essa contratação de goleiro já foi falado e deveria ter sido lá no começo do ano. E todo mundo falava, todo torcedor falava isso. Daí agora, na metade do campeonato, é que eles, enfim, que fica escancarado o problema, aí que uma coisa que já era apareceu, né? visto, né? Mas eu acho que, na minha opinião, não sei o que vocês acham que foi falha no segundo gol, para mim foi muita falha. Acho que os outros dois até ok. Os outros três, né, no caso, mas eu Não acho que o diria que foi segundo um ficou muito. frango, assim, mas como a gente costuma dizer, né, uma bola defensável. Se fosse um goleiro de melhor qualidade, provavelmente teria pego, né? Eu acho que aí entra Exatamente. também muito do mental também, infelizmente. Na hora de se consagrar ali, fechar o canto e fazer um milagrezinho que precisa ser feito, ainda mais na Chape, a gente toma um gol desse. Então tem que pôr na conta sim. Tem que pôr na Até, balança. até aproveitando para nós interagir com o pessoal que está acompanhando a live, temos 7 pessoas ao Opa, vivo estamos aí. até ao vivo hoje aí, loucura. Hoje sim. Aí o Douglas Jotti fala aí, temos um ótimo time para a Série B 2027, é verdade? Acho que, na minha visão, o time foi montado pensando nisso. Acho que o erro é nosso, torcedor, que se empolga. O Douglas também pede aqui, cadê o Otávio alterado de sábado? Vamos deixar só para sábado, né, Douglas? Ai, ai. Aí o Max Yuri fala aqui, ó, na janela do meio do ano tem que fazer contratações pontuais em todos os setores, se ainda quiser sonhar com permanência. Com esse elenco que tá, não dá. Eu acho que é por essa linha mesmo, né? Tipo, Mas não vai fazer, né? Tem que estar ciente não vai que não fazer. vai fazer. Vai fazer Eu uma também. ou duas ali e olha lá. Até tinha um bafafá que a Chape iria investir nessa janela do meio do ano para trazer 4 titulares, né? Mas eu acho que não sei até que ponto que vale a pena mais, né? Que depois, eu pelo menos acho que depois de sábado ali, acho que tô bem com o pé atrás. Eu acho que aí já a gente começa a projetar os próximos jogos, né, Alma? Diante dessa análise, assim, pensando, por exemplo, vai chegar 4 contratações novas, mas eles vão chegar para lutar pelo quê? Esse time vai estar encaixado? Esse time vai estar pelo menos uma plataforma boa de futebol? Porque, assim, a minha análise desse momento, já pensando no jogo contra o Botafogo, que agora é um outro campeonato, é que a gente precisa construir uma solidez defensiva. A gente tem que, pelo menos, tentar jogar os próximos 3 jogos aí tomando menos gol possível. Tem Porque o que parar de cenário que se sangrar, né? desenha é bem preocupante nesse sentido, entende? E até a filosofia de trabalho no começo do campeonato sempre foi de somar pontos, né? Mas como é que tu vai somar pontos se tomar gol todo jogo e teu ataque é inoperante, né? Então a gente, Exatamente. pelo menos, não tomar gol é uma opção. Já começa com um ponto ao menos. Se não fizer gol, É, tudo bem, mas também tu não vai perder se não tomar gol, né? Então eu acho exato. que a zaga tem que ter uma atenção especial aí da comissão técnica, né? E talvez trocar peças, enfim, para nós realmente parar de ser vazado todo jogo, né? Exatamente. O nosso, salvo engano, nós temos, se não a pior defesa, acho que é uma das, junto com o Botafogo, acho que tem a mesma quantidade de gol tomado. Inclusive, isso que assusta, né? O Botafogo tem a pior. Era a pior zaga até golear nós, e nós não conseguimos fazer um gol neles. Tipo, tentando muito, forçando muito. Acho que é Mas a isso. E aí proeza deles também trago um de dado tomar um gol do importante. Marcinho. Eu trago um dado importante sobre a defesa, Alma, que fez o dever de casa. A gente precisa pensar no seguinte, cara, comparando com nós mesmos, né? Nós somos a Chape, a gente sabe o nosso tamanho. Lá em 2018, quando a gente conseguiu manter-se na Série a gente sofreu 11,73 gols por jogos nas 11 primeiras rodadas. 11? Depois, em 2019 e 2021, onde caímos, nós sofremos 1,82 gols por jogos. E nesse cenário atual, a gente já sofre em média, né, 2 gols por jogo. Então é o pior cenário da defesa da Chapecoense nas últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro. Então o treinador ele precisa vir pensando sim num time intenso e agressivo, mas que não sofra gol. É o primeiro passo, eu acho, para se dar. Eu não sei se esse teu levantamento pegou os anos anteriores, mas provavelmente também esses números de agora vão ser piores que os anos anteriores, que a Chape até tinha um time melhor, né? 2016, 17, 15 ali. Uhum. Provavelmente deve ser o pior início da Chapecoense na história das participações na Série A.
De pontuação, a gente só perde para 2021, que nessa mesma altura do campeonato a gente tinha 4 pontos somados. Mas de gol, É de que nós gols temos um sofridos. jogo a menos ainda em tese, né? De gols Mas sofridos, pensando no caso. de gols sofridos é o pior cenário. É 2 gols por Exato. jogo. É. É o pior. Disparado, né? Então é um cenário bem preocupante, né? Que já passou um terço do campeonato, né? Então agora, para nós recuperar, nós vamos ter que fazer o dobro de esforço. Acho que esse é o ponto que deixa todo mundo preocupado, né? Que acho que agora, talvez agora não adianta fazer esse esforço aí, talvez é organizar pensando para o próximo ano, para que brigue numa Série B e volte, né? E se ele for com esse pensamento lá para o Rio de Janeiro, de não tomar gol e voltar de lá com um golzinho nas costas, 1-0 pro Botafogo, 2-1, o que vocês acham? Dá para nós passar? Eu acho que é Caldeirão aqui na Arena, né? E vai para cima dos Cara, caras. Eu tipo, acho que é eu acho totalmente que reversível. eu acho que assim, ó, se nós usar a razão, não, né? Mas, cara, é jogo decisivo. Então, em tese, vira a chavezinha e é outra situação, né? Outro campeonato. É outra atmosfera também, né? No Exatamente. estádio, enfim, eu acho que isso aí motiva bastante o jogador a fazer uma partida com mais vontade, né? Principalmente porque acho que vai ter bicho, né? Então, só com isso aí eles já começam a arrastar a bundinha no chão. Então, eu acho que assim, 1-0 tem jogo, tá? Acho que dá para tentar alguma coisa aqui. Mas aqui agora é um palpite, assim, um pitaco, né? Deve ser complexo você jogar 2 jogos seguidos contra o mesmo time, né? Ainda mais tomando de 4-1. Você deve ver Complicado para muita quem coisa, toma porque 4, né? Para quem faz os 4 é a melhor coisa, né? Porque tu vem o lado confiante, positivo é é que se não aprendeu a tomando de 4, né? Imagina se tivesse lá não ele, jogado, né? Exato. Se não aprendeu tomando de 4, né? Ao menos alguma lição deve ter tirado desse jogo aí, porque é o mesmo adversário, né? É isso aí. Vamos aqui, ó, tem mais comentário aqui, ó. O Luiz está falando aqui, o Luiz Ferrazo, grande fotógrafo da Chape. Já sei o provável time de amanhã. Passa para nós aí, Luiz, já vamos fazer em cima dessa tua informação. Análise em live já, hein? Exato, né? Nós já viemos preparado com a informação daí. Rapaz, mas vou falar, se for surpreendente como foi o jogo contra o Botafogo, não tem como prever, hein? Porque ele chamar o Balieiro e o Marcos Não, isso, cara. Eu tive que levantar onde eu foi tava, triste. dar uma respirada e entender que, na verdade, ele nem tava tão errado em mexer, né? Porque eram as peças que estavam matando ali. Só que você vê Balieiro e Marcos Diniz entrar, é dolorido. O problema, eu acho que assim, ó, cara, o Balieiro, com todo respeito à pessoa, Balieiro, né? Não conheço ele, mas falando do profissional, cara do céu, ele nunca entregou na Série B. No Catarinense, que é onde ele jogou efetivamente, porque ele machucou o joelho, ficou fora, né? Mas a gente já via ali que, cara, não dava, né? E aí, do nada, ele joga bem meia boca um jogo na Copa do Sudeste, e aí depois ele volta e olha lá ainda, né? Exatamente, jogou bem meia boca. Bem meia boca. Só entrou em campo, no caso. E aí, tipo, ele queima o David, né? Basicamente, ele queimou o David, ele falou, cara, ó, tu não tá dando certo. Por mais que eu acho que não é culpa do David, eu acho que ele tentou corrigir alguma coisa que ele iniciou errado, tentou deixar o time mais fechado, mas o Balieiro não é esse cara. Eu acho, na minha visão, se ele tivesse trazido o Meritão para primeiro volante de novo, descido o João Vitor, e aí reforçado mais o meio campo, talvez tirar um atacante e colocar o Jean Carlos, por exemplo, fazer aquele 4-4-2 básico, feijão com arroz, talvez ele tinha nem tomado o terceiro gol. Né? Ele podia até ter corrigido alguma coisa ali. Mas aí ele colocou o Balieiro e o Marcos Vinícius, que tipo, Marcos Vinícius e Everton é 6 por meia dúzia, não vai entregar muita coisa diferente, e aí com o Balieiro no time, acho que aí... fazer gols, né? E qual a justificativa de não colocar o Enio jogar nesse jogo aí? O que vocês acham que pode ter acontecido? Cara, eu não consigo entender. Porque para mim ele foi um dos principais jogadores dos 2 jogos que ele foi titular. Contra o Vitória ele foi o melhor em campo disparado. O melhor Aquele jogo em casa aqui, ele vinha buscar a bola no meio campo, tentava fazer as jogadas, ligações, até mesmo ele mesmo, às vezes uma jogada individual ali mais agressiva tentava buscar o gol, né? Mas assim, é muito estranho, porque isso aí me parece que também aconteceu algo parecido com o Dalpozo, que não colocava ele jogar. Agora esse técnico aí novo, Fábio Matias, também optou por não escalar ele para o jogo, né? Acho que até estava no banco de reservas, quando acabou não entrando. E eu, assim, me surpreendo, né? Me surpreendo porque acho que o Enio, de fato, seria o único jogador que nós temos no elenco de Série A, né? O que pelo menos vem entregando um futebol
ok, né? Que a gente espera para uma Série A, né? Não digo isso nem com análise nos últimos jogos que ele fez pela Chapecoense. É mais por assim, ele é um jogador Pela carreira, né? Pela carreira, ele veio bem no Juventude, enfim, fez temporadas boas. Dá para ver que ele é um jogador que tem uma qualidade melhor do que os outros, né? Assim, pelo menos os jogos que a gente conseguiu ver dele. Então me parece que ele seria de fato um jogador que poderia contribuir. E eu acho que se juntar essa análise outra do Enio, você tem espaço no time, né, cara? O Ítalo não entrega faz muito tempo um bom futebol. E ele o Ítalo me parece um jogador posição, de segundo tempo, né? Eu acho que sim. Então é um jogador que tem espaço nesse time, porque o Ítalo não está entregando. Então, outro ponto muito negativo dessa partida contra o Botafogo foi o futebol do Ítalo. Que em jogo onde ele precisa criar e não tem espaço de contra-ataque, ele é como se não fosse nada, né? E o Ítalo, na verdade, depois do Santos ali, ele não rendeu mais, né? Na estreia ali, depois daquilo, não... Foi até mais ou menos na época que saiu uma notícia que ele estava praticamente vendido já, né? Não sei se tal, não, enfim, é o que surgiu, mas parece que começou a tirar o pé. E agora ele tá machucado, né? Machucou ali no jogo contra o Botafogo, então a tendência é que tenhamos novidades, porque o Bolazzi não viajou, né? E aí já vou trazer aqui para nós falar um pouco do Bolazzi, mas o Ítalo não joga porque tá machucado, então acredito que o Enio deva vir pro jogo, né? Eu acho que se a gente for colocar um ponto positivo nessa partida contra o Botafogo, era uma conversa, vai na linha de uma conversa que a gente já estava tendo no último papo de contato, que era a presença do Marcinho em campo, né? A gente já vinha sinalizando que ele, mesmo pegando um banco, quando entrava, conseguia criar chances de gol, e foi isso que ele fez no jogo contra o Botafogo. Um jogo difícil, onde só ele jogou futebol, conseguiu marcar o gol, quem sabe aí a gente vai ter a pessoa que vai conseguir desencantar e fazer os gols que o Chapecoense precisa, porque foi um bonito gol, né? Eu acho que vai numa crescente aí o Marcinho, a gente aposta na lenda Marcinho, certo? O Marcinho, eu acho que ele é um jogador um pouco mais versátil do que o Ítalo, né? O Ítalo, o que ele tem de grande qualidade é a velocidade e a ponto, né? O Ítalo é aquele jogador que tu coloca a bola na frente e ele sai em disparada para tentar alguma jogada ali, um contra-ataque. O Marcinho, ele já é um pouco mais versátil, né? Ele tem uma qualidade melhor com a bola nos pés para achar um passe, para inverter o jogo, para até mesmo... Ele agrega mais ao time, né? Agrega mais. Uma qualidade dele assim, para uma Série A talvez a mais interessante. Então eu acho que cabe ao técnico analisar, né? Como o Ítalo, ele é esse jogador, uma característica de mais velocidade, eu creio que ele se encaixe melhor para um segundo tempo, para buscar um resultado, né? E o Marcinho é um pouco mais cadenciador, mas também tem uma velocidade, uma qualidade. Claro que dentro daquilo que a gente já conhece, mas eu creio que ele pode agregar mais do que o Ítalo nesse primeiro momento, né? Com certeza. E eu acho que assim, pensando num jogo pro Botafogo lá, que talvez não faça tanto sentido nós toda hora explorar o contra-ataque, mas a gente pegar a bola e acalmar o jogo, jogar o jogo lá, eu acho que o Enio, Jean Carlos e Marcinho, cara, esses três aí é os que mais teriam qualidade, entre aspas, do nosso time aí para conseguir segurar essa bola aí e cadenciar o jogo. Então acho que com os três juntos, até então hoje não teve, né? Mas na minha cabeça aqui, olhando o que cada um tem de qualidade, eu acho que encaixaria legal, pensando num jogo que a gente vai administrar a bola, né? Que a gente vai conseguir tocar ela e não tomar tanto sufoco. Eu acho que até o Enio e o Marcinho, eles são jogadores com características semelhantes. Eu acho até que um pode substituir o outro, né, eventualmente numa partida. Então, daqui a pouco escala o time num 4-4-2, preenche melhor o meio-campo com o Jean Carlos ali no meio e joga com dois atacantes, Enio e um centroavante. Ou até mesmo, nesse caso, poderia até ser Enio e Marcinho fazendo um falso 9, como ele já fez com o Dalpozo, né? Mas eu acho que o time fica mais compacto e tendo o Jean Carlos aí como um quarto homem de ataque mais ofensivo, talvez ele também consiga fazer jogadas pelo lado, né? Então, eu acho que pode agregar nesse sentido. E se pensarmos que os nossos centroavantes ali não entregam nada de futebol, nem um pivôzinho, né? Nem uma parede, vai Marcinho e ele mesmo. Eu acho que sim. Faz um papel melhor do que o Bolazzi nesse Sim. Ainda mais jogando fora de casa, que a gente vai jogar, a princípio, mais retraído, né? Então, se tu ter a princípio, com o Marcinho, a gente ganha em velocidade e até mesmo em qualidade aí para tentar construir uma jogada no ataque, né? Eu sempre falo que o Marcinho, ele é um bom jogador. O problema é que ele toma muita decisão errada. Quando ele tem que dar o passe, ele chuta. Quando ele tem que chutar, ele quer voltar e começar a jogada. Exatamente. Mas se ele tomasse mais decisões certas, cara, eu acho que ele seria um ótimo jogador. Até o jogador de Série A. Mas tem que começar a tomar decisão melhor, porque senão...
E o que deixa um pouquinho a desejar nele, que separa ele um pouquinho dessa condição de ser um jogador de Série A, é realmente a intensidade e o físico dele. Dá para ver que ele é um pouquinho franzino, não consegue ganhar jogadas corpo a corpo, Dividida né? no corpo, né? Exato, então isso aí eu acho que desqualifica ele um pouquinho para chegar nesse nível do jogador de Série A, mas ele, assim, creio que vai ajudar a Chapecoense dentro dos parâmetros que a gente tem no elenco, das nossas peças, eu acho que ele ainda, querendo ou não, ele vai ser esse 12º jogador. Perfeito. Vamos trazer aqui uns comentários do pessoal aqui também. O Vinícius010, aquele Bolazzi estamos queimando dinheiro. O Fabiano faz uma pergunta aqui para nós. O Bolazzi veio para ser o cara do time. Em entrevistas vi que falaram que ele estava em processo de adaptação. Ele vai demorar o quê? Um ano para se adaptar? Então, até saiu uma notícia hoje, né, que meio que ele está meio descontente, ele está pedindo para sair e já não viajou para o Rio de Janeiro, mas em tese não viajou para poupar ele aí, que ele tá meio cansado. Mas eu acho, na minha visão, que é meio estranho, porque ele saiu no primeiro tempo, né? Saiu no intervalo. Então, na minha visão, Papo, né? não tem Não tá muita. fechando essa conversa, não. Né? Essa conta não fecha, né? Então, para mim, eu tô achando que sim, vai existir uma conversa aí, porque ele não encaixou, a torcida não tá contente com ele aparentemente não tá contente com o time, então eu acredito que vai existir essa conversa aí para extensão de contrato. E aí, o que vocês me dizem? Se teve esse rumor aí, tem que ir embora. Não tem nem o que pensar. De fato, eu estava ouvindo agora a Rádio Chapecó, o repórter Rodrigo Goulart estava comentando sobre isso, e de fato não tem nenhum posicionamento que comprove ou que demonstre que de fato ele está descontente em sair da Chapecoense. É mais um boato mesmo que está circulando entre os torcedores, né? Claro que a Chapecoense, eu acho que se tivesse algo nesse sentido, não ia afirmar isso, que de fato ele pediu para sair, está descontente. O que a Chapecoense falou através do Rafael Lima, segundo a pergunta do repórter da Rádio Chapecó, do Rodrigo Goulart, foi que, de fato, ele teve um controle de carga, foi falado, né? Que ele está, enfim, controle de carga quando o jogador já está com certo desgaste físico. Não sei se é o caso, não dá para saber se isso aí, enfim, é uma justificativa correta ou não, mas o que a Chapecoense oficialmente informou sobre isso foi controle de carga do atleta, né? Então, não se sabe se de fato é isso ou não. É claro que circulam aí os boatos de que ele está descontente, que ele não está jogando bem, né? Então, não dá para saber. Mas eu acho que se de fato fosse constatado que realmente ele quer sair da Chapecoense, eu acho que amigavelmente aí rescinde o contrato, não precisa nem cobrar multa do atleta por sair antes de terminar o contrato, né? Libera, dá glória a Deus, aí libera valor na folha de pagamento e vai atrás um 9 que faça gol, né? É verdade. Eu concordo com vocês, acho que não casou, acho que já é um atleta já de certa idade, acho que hoje em dia já não faz mais sentido. Vamos ver aqui mais participações aqui dos nossos ouvintes. Aqui o João Ersko diz que tomar de 4 nunca é bom. O que tu acha disso, Lucas? O João tá de graça aí. Tudo que ele fala. Tem uns que gostam, né? Tem uns que gostam. Depende, né? Não sei qual as experiências Depende já. Depende para quem pergunta, né? Aqui o Gustavo diz que o David foi bem e perguntando se o nosso professor tem implicância com o Jean Carlos. Até no pós-jogo que eu postei, um torcedor do Juventude trouxe ali que ele tinha essa implicância com o Jean Carlos lá no Juventude também, que ele não colocava por conta da intensidade, né? Mas aí tem que entender se ele quer um jogador de futebol ou se ele quer um atleta, de atletismo, sei lá o que ele pensa. Eu acho que esse assunto a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque apesar de a imprensa Chapecó ser pequena, a gente acha que não influencia tanto, né? Mas quando começa esse tipo de rumor aí, chega no ouvido dos caras lá, já é tudo para estragar um pouco do vestiário. Então, eu acho que esse assunto tem que passar para frente, porque não sei se é bem assim. Eu acho que é mais uma experiência que ele está chegando, não dá para julgar já dessa forma. Concordo. Show de bola. Aqui o Murilo traz, o Enio já conhece bem o Nilton Santos, se for titular, sai a lei do ex, certeza. Eu acho que o Enio, ele saiu da base do Botafogo. O Marcinho, salvo engano, já jogou no Botafogo também, não foi? Já jogou? Tá aí a informação. Essa eu não conhecia. Não, tenho a impressão, não vou dizer que jogou, não tô cravando para não virar fake news.
O Murilo aqui pergunta se o Camilo viajou para o Rio de Janeiro. Não, ele está doente. Ele saiu machucado do jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele estava meio doente, então não jogou aqui e a tendência é que ele não viajou também com o clube. O Murilo também fala que tinha que ter investido no Pedro Raul do Corinthians. Eu acho que seria a minha bola da vez. Acho que o Alex Passo também, numa entrevista que ele deu para a West Capital, ele falou, né, que ele falou de um atleta do Corinthians que a Chape tentou investir, que eu imagino eu que seja o Pedro Raul, e que ele preferiu não vir, preferiu ficar no banco do Corinthians e que o salário dele era por volta de 700k. Se for 700k mesmo, acho que não vale essa loucura toda, né? Mas se for dividir esse salário, 350, 400, eu acho que vale a investida. Ele ajudou muito o Ceará ano passado na Série B. Então, esse jogo de ligação direta para segurar a bola lá na frente e fazer gol, acho que ele vai bem. E para ver como o investimento ele traz resultado, né? Porque a Chapecoense também, quando no mesmo período que estava sondando o Pedro Raul, também soldou o Tagliari, que na época estava no Juventude, né? Perfeito. E acabou indo pro Remo por um valor considerável e chegou no Remo fazendo gols. Tá fazendo gol, tá ajudando o time. Exato. Aí tem uma questão. O Alex Passos, né? Aí ou você fica com bolados, ou tu fica sem o jogador, pagando bem, que vai te trazer gols, né? Desde que ele chegou lá, salvo engano, já fez 6, 7 gols. Nessa última rodada ele fez um gol do meio campo. Fez gol do meio campo. Então, assim, para te ver como assim, trazer jogadores que eventualmente às vezes fogem um pouquinho do patamar financeiro do clube, querendo ou não, mesmo assim pode trazer um resultado que pode ajudar na permanência, né? Então é uma questão de análise, e eu acho que o Remo foi muito bem em levar aquele jogador. Eu gostaria de ter ele na Chapecoense, dando a minha opinião, gostaria de Tagliari na Chapecoense. Gostaria também. Mas, assim, segundo as informações que foram noticiadas, ele está ganhando 500 mil um contrato de 3 anos. Acho que aí a gente friamente analisando, o Tagliari não vale tudo isso. Mas hoje o futebol tá mas nós pagamos 300 mil pro Bolazzi, né? Então. Exato, e aí o Tagliari chegou lá no Remo, já meteu 7, 8 bucha em 1 mês, 2 meses. Então, para te ver como, de fato, foi um valor investido que tá agregando resultado, né? É aquela famosa frase, o gol é caro, né? Então, quer fazer gol? Quer bola lá na rede? Cara, tu vai ter que gastar. Não vai ter. Isso que a gente ainda a gente descobre essas coisas só por conversa, né? Imagina quem tá no meio mesmo e sabe detalhes dessas negociações. Detalhes. A gente tem que trazer alguém aí, Alma, daqui uns dias para falar um pouco mais sobre o mercado da bola. Vamos tentar trazer o Rafael Lima aí, o que vocês acham? Será que ele já vai ter bastante experiência para falar? Não sei, fica essa. Podemos tentar. Vamos ver aqui mais participações. Aqui o João até fala, e agora com a volta do Neném para a Chape, quando ele vai estar disponível no vídeo? Cara, iria bem na nossa meiuca ali, tá? Ele ia ajudar. E aí ele também traz aqui o Tavinho do Novo Horizontino. Cara, é um bom jogador, tá? É um jogador novo. Não sei quanto que deve estar para tirar ele do Novo Horizontino, mas é um bom nome. Eu acho que a Chape ficaria dentro da Seara. Dentro da realidade. Né? Mas é um jogador que já entregou para o Novo Horizontino em Série B e Paulistão também, né, que é um nível acima. Então, é um bom nome. E também... eu acho que um que está fazendo falta é o Robert, né? Que está machucado hoje. O Robert. Um bom nome. O Robert e o Bruno Matias, eu acho que nós estaríamos muito bem. Muito bem, não. Modo de dizer, né? Mas, tipo, com o que a gente tem hoje, acho uns que... Uns 3 pontinhos a mais, talvez, né? Uns 3, 4 pontinhos, uns pontos que a gente não conseguiu nem fazer gol, acho que eles iam ajudar bastante. Inclusive, o Bruno Matias deve estar logo voltando, graças a Deus. Outro que do Novo Horizontino, aproveitando também que a gente está falando, é o Vinícius Paiva, o ponta deles lá, que é da base do Vasco. É bom jogador. E tá emprestado, eu acho que para o Novo Horizontino. Muito bom jogador. Eu iria sem pensar muitas vezes. Eu acho que a Chapecoense foi bem tímida nessa janela de contratações, especialmente no mercado paulista, né? Muitos jogadores se destacam ali no Paulistão. Acho que poderiam ter trazido alguém aí para reforçar o elenco, né? Pois trouxe só o técnico, velho. É loucura. E quando escolheu errado, hein? Vamos ver, né? Calma, amanhã tem o crime lá no Rio de Janeiro.
Amanhã ele faz a história. Ele trocou os 3 pontos para vitória lá no Rio. É isso. Tomara. Tá. E até aqui o Douglas trouxe aqui um ponto aqui. Maior erro da gestão esse ano foi deixar a montagem do elenco novamente na mão do gringo. Cara, eu acho que agora a gente tá colhendo os frutos, né? Acho que agora tá mais claro aí do que quais foram os principais erros aí, né? Principalmente acreditar no elenco que tava até então. É isso aí. Fechou então, galera. Acho que vamos encerrando nossa live por aqui. Acho que a ideia era nós bater um papo aí sobre a Chape, né? Acho que deu para trazer bastante ponto aí para mesa. Obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado pelo pessoal que participou aí, deixou a perguntinha. Vamos ver como é que o time vai desenrolar amanhã lá, torcer pelo menos por um empatezinho, né, Lucas? Qual que é o teu palpite? Bora. Meu palpite lá é 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. E o teu, Otávio? Eu também acho que o Botafogo vai sair na frente e falaria o mesmo palpite do Lucas, mas eu vou manter o mesmo saldo de diferença aí, mas vou no 2-1 Botafogo e nós vamos reverter em casa, ganhando de 1-0 e nos pênaltis classificando. Aquele 2-0 e nós fazer o gol no finalzinho do jogo? É aquele golzinho lá do Maringá que falou que é o gol do título? É aquele golzinho só para dar esperança que tu já abandonou tudo morta, ali. Né? E aí, cara, no bate e rebate faz o gol lá, gol do Doma. Eu vou ser ousado aqui, então nós vamos buscar um 0-0 lá, jogo feio. Vai ser coisa feia, mas 0-0 é excelente. Não me interessa. Fechou então, galera? Obrigado, então. Alma. Valeu, Otto. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, gurizes. Até mais. Abraço. Valeu quem participou aí. Tchau.